Salve, salve, rapaziada tricolor, companheiras e companheiros de luta e de glória. Nós somos o coletivo Camisa 11, hashtag sempre aberto pela esquerda. Essa é a TV Jovens Cronistas, porque hoje é sábado, começa agora a nossa tribuna de debates sobre futebol, política e cultura, o Espaço Camisa 11. Salve geral, as companheiras, os companheiros que nos acompanham aqui no YouTube, no nosso Instagram e no Twitter, @Rádio Camisa 11. Com Mariana Mendes na produção, Cezinha Lima e eu, Marco Porto, vamos ter um papo muito interessante com a Sheron Praz, que é advogada, apresentadora e colunista do Saudações Tricolores. Sheron, muito prazer em te receber aqui. Você é multitarefa. Não sei se vai dar tempo de você falar de todos os seus interesses, todas as suas atividades. Eu nem vou me estender muito na apresentação, vou te rolar a bola logo, para você contar um pouquinho de você antes da gente começar a bater papo. Show. Bom, gente, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre futebol, falar sobre tudo, Fluminense, enfim. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou advogada formada agora em Direito na PUC, fazendo pós-graduação em Direito Desportivo. Como ele falou, sou colunista e apresentadora do Saudações Tricolores, né, a coluna semanal, as lives quinta e sexta-feira, agora também com pós-jogo. Sempre, enfim, também uma honra poder ser uma mulher com espaço no meio do futebol, podendo falar e também podendo convidar outras mulheres, dar voz para outras mulheres. Eu acho que é pela causa, né? Não é por mim, é uma coisa muito maior do que eu. Então, bom, sou tricolor desde que eu me entendo por gente, né? Só para... Minha família não tem tricolor praticamente, então eu sou uma... Não vou nem sou nem ovelha negra, sou uma ovelha tricolor, né? Mas acho que é um pouquinho sobre mim. Eu acho que temos aí tempo para falar um pouquinho sobre tudo. Maravilha. Sheron, eu queria até pegar um gancho com isso que você falou. Quer dizer, claro, sempre houve mulher, de alguma maneira, ligada ao futebol. Uma torcedora símbolo, uma torcedora muito dedicada, adotada como tia pelos jogadores. Quer dizer, eram casos pontuais. De uma maneira geral, um machismo mascarado em simpatia, dizer assim, olha, vamos chamar uma mulher, porque aí vai ficar mais bonito, a torcida fica mais florida. Ou seja, era ligeiramente simpática essa abordagem, mas, no fundo, o que queria era desqualificar a presença feminina, a compreensão feminina sobre o jogo e tal. Eu acho que existe, você me confirma ou desmente, existe um fenômeno novo, porque não é mais essa coisa pontual. Tem uma geração de jovens, ou do que eu conheço melhor, de jovens tricolores. Eu sou espectador das lives de vocês, inclusive daquela cornetagem depois do jogo, e há um grupo de meninas, vocês revezam ali, tem um grupo fixo, mas vocês revezam os convidados, há um grupo de meninas que manda muito bem, sabe do que está falando. Claro, você concorda, discorda, isso é o que o torcedor mais faz, mas manda muito bem nas suas opiniões. E que estão ali não é para uma política de cota, para ter mulher, não, estão ali por mérito próprio. Você, particularmente, não só em relação às lives, mas o seu texto no Saudações Tricolor, suas crônicas, são excelentes. São textos enxutos, elegantes, e você expõe, pode concordar ou não, você expõe claramente suas opiniões. Então, isso é um fenômeno mesmo, está certa essa observação? Existe uma geração que está ocupando com mérito, não por uma falsa gentileza, mas com mérito, está ocupando esse espaço? Então, eu acho que é uma geração que vem um pouco com o pé na porta, né? A gente sabe o que a gente quer, a gente não está preocupado se vão julgar, se não vão julgar, a gente é muito consciente, né, do que nos cerca, né? Falando de nós mulheres, claro, também. Então, assim, é óbvio que a ida ao estádio, a gente vai porque a gente quer, a gente não está ali para embelezar o estádio, porque a torcedora tricolor é mais bonita, aquela coisa de tricolindas que a gente ouve muito, que é insuportável. Mas a gente está ali porque a gente gosta de futebol, a gente quer acompanhar o nosso time, eu acho que, e além disso tudo, é um ato de resistência, né? Sobretudo você, ser mulher, estar no meio do futebol, estar no estádio, e aí você vai com um short curto num jogo à noite, por mais que você ouça, vai assim mesmo, tem certeza, não é perigoso? É perigoso, mas eu vou fazer o quê? Eu vou parar de viver? Não vou. É um risco que eu vou correr de short, de calça, de saia,
como eu estiver vestida, não interessa, né? Então, eu acho que ser mulher e estar no meio do futebol é uma resistência. Bem como outras, né, vamos dizer, classes oprimidas, né, homossexual, LGBTs, é um ato de resistência você estar ali, porque é um ambiente muito machista, é um ambiente muito opressor, é um ambiente que ainda é muito hostil para todos nós. Eu tive, assim, sorte de nunca sofrer um ato assim, comigo, né, nunca foi diretamente comigo, mas acho que não precisa ser diretamente, né? Acho que só de eu sentir o medo de eu ir Claro. de short, ou de eu voltar, enfim, isso tudo já é um tipo de violência que é praticado. Mas é uma geração que sabe o que quer, que a gente está bem decidida dos nossos objetivos, a gente não vai dar nenhum passo atrás. Hoje, infelizmente, não temos arquibancadas, né? Então a pergunta nem cabe exatamente. Mas até o início do ano, como eram as arquibancadas? Acho que você pode dar depoimento da nossa torcida. Como era a presença de vocês na torcida? Às vezes existem torcidas femininas, hoje em dia não sei se é o caso. Como é que é esse ambiente no meio da torcida? Não é nem o futebol, esse recorte, a torcida tricolor. Olha, a torcida do Fluminense, eu nunca tive nenhum problema. Assim, já tiveram situações de violência, mas eram coisas de torcida, né? Nunca integrei nenhum núcleo feminino, mas já conversei com meninas da Bravo, da Yang. E é muito legal ver que elas estão se consolidando, que antigamente não se podia, né? Que as meninas não podiam bandeirar, não podiam tocar bateria, e hoje em dia isso já é normal, elas tocam, elas pegam bandeira, não tem nenhum tipo de restrição. Então, assim, a torcida do Fluminense, eu acho que muito por sermos alvos de cantos homofóbicos, né, eu acho que Uhum. isso acaba gerando uma consciência na torcida, ainda que seja inconsciente, né? Porque o pessoal que... Como é que eu vou explicar? E o pessoal que, enfim, acha que ser chamado de gay, de viado, é xingamento, né, enfim, mas que não seja, obviamente, e aí acaba não reproduzindo porque não gosta, né? Então é uma coisa que é inconsciente, mas acaba acontecendo. Então eu vejo na torcida do Fluminense um pouco mais de consciência, né? Até porque por sermos alvos, eu sou muito de torcida do Vasco, do Flamengo, o clássico time de viado, sempre. Isso é revoltante, né? Fico sempre indignada, acho que quase todo mundo fica. Mas dentro da nossa torcida, eu vejo um cenário um pouco menos hostil, um ambiente um pouco menos hostil do que se eu estivesse em outras torcidas, por exemplo. Legal. Mas no futebol, né, Sharon? Não só no futebol, mas no futebol, você tem o viado como xingamento, muitas das vezes, né? O chincheiro como xingamento, muitas das vezes, né? Eu já presenciei. Não tem nada a ver com orientação sexual. Não tem nada a ver com orientação sexual. Sim, Eu já sim. presenciei homossexuais assumidos na nossa torcida, xingando o juiz de viado. Viado! Entendeu? Então, isso existe. Agora, o que eu queria saber de você é porque, apesar das mulheres terem hoje na arquibancada um espaço conquistado e o machismo ter, de alguma forma, se aquietado, né, em relação à hostilidade às torcedoras, que já houve há bastante tempo, algum tempo atrás, ainda é um espaço machista. Tanto que, por exemplo, a torcida do Fluminense, quando vai jogar fora, quando é torcida visitante, é comum no espaço destinado ao torcida do Fluminense não ter banheiro feminino. Isso acontece com alguma frequência. Quero saber se você concorda com isso. Olha, então, nunca fui em jogo assim, de visitante, nunca fui em jogo fora, mas o banheiro feminino foi uma conquista, né, das mulheres no futebol. Então, desculpa, eu me perdi um pouco. Eu estou Foi mal. chamando a atenção que, do meu ponto de vista, Ah, sim. o ambiente das arquibancadas ainda é machista. E dei como Não, ele ainda exemplo. é muito machista. Não, ele ainda é muito machista. Isso é fato, né? Porque eu nunca sofri um ato de violência verbal, física comigo mesmo. Verbal já, porque quando a gente ouve pé de moça, joga que nem homem, tudo isso incomoda, né? Infelizmente a gente acaba naturalizando isso, não acaba acostumando e deixa para lá,
não vou falar nada, não vou argumentar, porque não vale a pena. Então, infelizmente, a gente naturalizou isso, se acostumou, mas incomoda, claro, porque, né, quando falam para qualquer jogador do Fluminense, ainda mais hoje, né, joga que nem homem. Assim, eu sou mulher e, desculpa, jogo, vou me colocar ali no meio, eu não vou passar essa vergonha, né? Não vou errar aquele passe, não vou dar aquele bote errado. Então, assim, ainda é muito machista, tá melhorando, passos muito lentos, né? Mas ainda é muito machista, sim. A sociedade é muito machista, o futebol é um retrato disso, né? E o futebol, eu acho que não é nem um retrato tão fiel, porque eu acho que ele é pior. Eu acho que é um mundo em que as pessoas se sentem elas se sentem autorizadas a serem machistas e homofóbicas. Então, acho que o futebol tem que ainda evoluir muito para chegar, talvez, um pouquinho dos avanços do mundo externo, né, o futebol. O que o Cezinha estava falando é um pouco isso, que a questão é estrutural, a ponto de a arquitetura da casa de espetáculos do estádio não pressupor que vai ter uma mulher ali precisando usar o banheiro, né? De sequer oferecer instalações adequadas para o público. Quer dizer, é a estrutura mesmo que é machista. Fora as manifestações individuais e tal. Olha só. Assim, só complementando aqui, indo um pouco para fora do estádio, a gente vê própria assim, produção de uniforme. As camisas femininas, até pouco tempo, praticamente não existia. Né? Eu sempre comprei camisa masculina, nunca me incomodei, porque eu gosto de camisa um pouco mais folgada, mas mesmo assim, não é motivo, né? Não é porque a camisa masculina serve em mim, serve nas mulheres, que não tem que ter camisa feminina. Né? Somos, além de tudo, no mercado. Então, assim, se as fornecedoras não enxergam nem isso, além do machismo, é uma burrice muito grande. Né? Então, assim, indo para fora do estádio, existe muito também esse fator, essa luta, esse pleito por camisas femininas, shorts femininos, artigos femininos do time. Claro. Olha só, a gente está falando dos obstáculos, das dificuldades das mulheres nas arquibancadas. E dentro de campo, futebol feminino. Historicamente, sempre houve dificuldade em todas as frentes. O campo para treinar, o campo para jogar, o patrocínio, etc. Eu tenho a impressão, à distância, que esse panorama vem mudando um pouquinho. Talvez não com a velocidade que devesse, mas vem mudando. Recentemente, a FIFA lançou uma cartilha chamada Estratégia Global para o Futebol Feminino. E eu li, não sei se corresponde à verdade, que a CBF estava fazendo um movimento para tampar o que está sendo proposto ali, e eu destacaria um aspecto principal. Todos são importantes, mas um aspecto principal das recomendações da FIFA para as confederações, que é ampliar a participação feminina na tomada de decisão. Ou seja, não é ser time feminino, é ser futebol feminino. Um futebol pensado, administrado, planejado por mulheres para mulheres. Pode ter algum homem ali? Provavelmente pode, mas em si não é necessário. Já existe uma bagagem, uma massa crítica entre as mulheres que permitem que elas tomem as rédeas. Isso é uma das recomendações dessa cartilha que a FIFA lançou. Como é que você vê isso? Como é que as coisas, sobretudo no Brasil, como é que as coisas estão aqui? Como é que as coisas estão no Fluminense? O Fluminense, assim, o que eu acompanho da Amanda, da Taição, o Fluminense tem uma gestão muito legal do futebol feminino, né? É uma gestão séria, não é, enfim, levado nas coxas, não é só porque a Conmebol obrigou para participar da Sul-Americana, da Libertadores, apesar de ter sido uma exigência que, sim, ela alavancou o futebol feminino, infelizmente, infelizmente veio na forma de obrigação, mas eu acho que foi fundamental, foi muito importante. E assim, o futebol feminino ele teve um crescimento absurdo por causa da Copa do ano passado. Teve uma visibilidade enorme, né? O pessoal viu que o futebol feminino pode ser interessante, pode ser bem jogado, e isso foi muito importante para a modalidade. No Brasil, agora, a CBF, sobretudo chamando a Aline Pellegrino, né, para dentro da CBF, para comandar os campeonatos, foi assim, fora, né, a Pia ter chegado no Brasil, que eu acho que deu uma cara nova para a nossa seleção. Né? Um salto absurdo na nossa seleção. Antes o técnico era o Vadão e ele fazia uma campanha horrível, né? E técnico de Série A nenhum, com aquele desempenho, se manteria no cargo. Porque na seleção feminina se mantém, seleção brasileira, porque na seleção ele se mantém.
né? Então, a Pia chega para dar esse salto de qualidade, não só no jogo da seleção, mas na mentalidade. Eu acho que isso dá uma sobrevida, né? Um sopro de esperança para o nosso futebol feminino. Também, assim, como eu falei, da CBF ter chamado a Aline Pellegrino para poder comandar um departamento de futebol feminino, isso é fundamental. Ter campeonatos é um dos pilares para o desenvolvimento da modalidade, isso é muito importante. E tem, assim, mais um ponto que você falou da dificuldade do futebol feminino desde sempre. Tem uma diferença para o masculino que eu gosto de pontuar, que o masculino teve seu tempo de desenvolvimento, né? Desde 1900 e pouquinho, quando o futebol chegou aqui, os homens jogavam e o esporte foi mudando e foi se desenvolvendo, e tática, técnica, tudo foi se aprimorando. Feminino, não. Feminino, assim, década de 90, primeiros campeonatos mundiais, tipo, toma aí, joga, tem que ser bom, porque senão não vende, quero um produto bom. Não é assim. Então, é uma modalidade que correu contra o tempo para se desenvolver, se aprimorar, para poder ser vendido, porque se você não vende seu produto, você não tem investimento, né? E aí você não consegue melhorar a estrutura, melhorar, enfim, uma série de questões. Então, o futebol feminino ele se desenvolveu muito nessas últimas décadas, nas últimas 2, 3 décadas. Isso é muito legal de se notar e é como eu falei, eu acho que daqui para frente nenhum passo atrás. Daqui só melhora e a gente vê hoje a Federação Paulista é um exemplo. O futebol paulista feminino é um exemplo dentro do Brasil. Exemplo a ser seguido. Ainda hoje, existe um descompasso entre a organização do futebol no Brasil e a evolução da performance do futebol feminino, com competições internacionais, etc. Porque a organização ainda é muito rudimentar, embora concorde contigo que esteja melhorando. Dessa forma, do meu ponto de vista, o futebol feminino começou, você se referiu à década de 90, meio com o pé na porta, né? As mulheres começaram a jogar futebol. Essa foi a realidade aqui no Brasil. As mulheres começaram a jogar futebol no colégio. Cezinha, começaram na marra e imediatamente foram alvo de preconceito. Exatamente. Mas começaram. E os colégios que faziam as suas Olimpíadas internas começaram a ter que ter futebol feminino, começou a haver futebol misto, né, também, os meninos jogando com as meninas. Isso foi uma iniciativa das mulheres, na marra, como disse o Marco. Eu acho que se a gente não colocasse o pé na porta, ninguém faria isso pela gente, né? O primeiro campeonato mundial, que foi em 89, né, que precedeu a Copa do Mundo, foi feito por pressão, ele não foi organizado pela FIFA, né? Foi, se eu não me engano, foi por empresários que, enfim, viram a necessidade de campeonato feminino e organizaram. A FIFA viu que deu certo, e acho que em 91 teve o primeiro mundial oficial, né, pela FIFA. E daí para frente, por exemplo, se a gente olhar imagens daquela época, o uniforme das jogadoras era um uniforme masculino, era grande, era aquela coisa enorme, que a gente acha que é até o joelho, né? Isso são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença, né? Porque se elas são atletas tanto quanto eles, por que elas não têm a mesma condição de treino, de estrutura, de uniforme, de salário? E aqui eu não estou falando que tem que receber a mesma coisa sempre, porque é óbvio que o futebol masculino hoje ele gera mais dinheiro, mais lucro, então vai ter essa disparidade, não é isso que eu estou falando. Mas, por exemplo, a medida da CBF recentemente de igualar a diária da seleção foi incrível, porque é diária de trabalho, não é salário de royalty, de lucro. Né? Eles estão treinando, nós estamos treinando. É o mesmo trabalho, então eles têm que receber a mesma coisa. Né? Foi um passo muito longo, né? Dado pela CBF, foi um avanço muito grande. E é isso, assim, se a gente não fizesse na marra, como sempre foi, se a gente não tivesse resistido a todo o preconceito, a tudo que a gente ouviu de estereótipo, de ser julgada, né, ninguém teria feito pela gente. A gente estaria até hoje, vamos dizer, à margem do futebol. E você percebe hoje que o espaço das mulheres tem se ampliado, inclusive no futebol masculino, com as mulheres trabalhando profissionalmente no futebol masculino. Isso. E na comissão técnica e na estrutura do futebol.
isso tenha ocorrido. O caso do Bayern de Munique, né? Que esqueci agora o nome dela, que é gerente do time, que, enfim, uma das pessoas mais importantes, né? Um dos jogos mais importantes é uma mulher, e por conta, né, da Champions, né, você recebeu agora esse destaque, o pessoal começou a saber e tudo mais. Mas exatamente, tanto, enfim, as árbitras estão começando a apitar muito mais também, e sem ouvir aquela coisa de piranha, enfim, esse tipo de xingamento, esse tipo de comentário. E quando houve, muitas vezes, não todas, são colocadas em súmula, né? Então já não é mais aceitável isso. A gente está caminhando a passos lentos para uma melhora muito grande, sobretudo não legislativa, mas judiciária, né? Porque os tribunais desportivos estão começando a entender que isso não é mais aceitável, né? Então, isso é muito legal de ver e encoraja, né? Aquilo também da representatividade. Tem meninas que vão olhar, promover um jogo e vão falar, e a bandeirinha? Pô, quero ser bandeirinha um dia. E é uma coisa que ela nunca tinha pensado. Eu nunca pensei em ser árbitro de futebol, né? Mas também nunca tinha visto. Acho que a primeira lembrança que eu tenho de árbitro é a Ana Paula, né? A Ana Paula daquele jogo polêmico do Botafogo. Então, isso. As meninas mais novas poderem... A gente está abrindo um caminho, né? Eu gosto de falar assim. A gente já está abrindo um caminho para as próximas gerações que estão vindo não passarem pelo que a gente passou, poderem jogar o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem, sem julgamento, sem restrição e sem ter que resistir, porque é necessário, mas é muito cansativo também. E os clubes vêm sendo apenados por comportamento de suas torcidas, preconceituosos muitas das vezes. Isso tem ocorrido no mundo todo. Como em todos os outros aspectos, aqui no Brasil, essas penas variam, né? Depende de quem é o infrator. Mas isso a gente já está acostumado. A gente está acostumado. Tem favorecidos, né? Infelizmente. A gente está falando do futebol feminino olhando pelo lado de fora, mas e dentro de campo? Você joga também, né? Jogo, sempre joguei a vida inteira. Sou fissurada em esporte. Colocar uma bola de qualquer esporte na minha mão, vou sair jogando. Minha mão no meu pé, né, no caso. Raquete, o que tiver ali, estamos jogando. Me colocou dentro de uma quadra, sou o pinto no lixo. Jogo desde cedo. Qual é seu estilo na zaga, hein? Sai jogando, zagueiro, zagueira? É aquilo, né? Tem que saber a hora de dar o tostão para frente, tem que saber a hora de sair jogando. No desespero, zera, tira dali, não arrisca, melhor não arriscar. Mas sempre fui goleira na escola, né? Eu jogava, sempre foi assim, campeonato, mais de pelada, assim, recreio, educação física, não jogava de qualquer coisa, só jogava, até porque não tinha essa formação, né? Não tinha essa organização, era recreio. Então, eu sempre fui goleira na escola, porque não tinha ninguém para posição, então eu me candidatei, a gente também tinha um timaço, dei essa sorte também de pegar um timaço na escola, fui campeã de tudo sempre, era assim, realmente um timaço, e sempre fui goleira. E aí, chegando na faculdade, a goleira do meu time é muito boa, assim, enfim, incomparável, assim, nem se eu treinasse 10 anos eu chegaria no nível dela. Eu olhei para ela e falei, cara, para eu ficar esquentando o banco para sempre, vou jogar na linha, né, que é onde eu vou ter mais chance. E aí, acho que por eu ser alta, eu sou grande e tudo mais, acho que encaixei no back, encaixei ali na posição do back. Já fui uma back um pouco mais fixa, mas aquela importante, né, no futsal, a movimentação. Claro. E no handball também sou goleira. E no campo, jogo de zagueira, não gosto muito. Acho que eu seria uma boa volante. Mas tudo bem, a gente joga onde o técnico quiser, né? Não dá para escolher muito. Até porque o futsal ensina uma mobilidade, né? E você pode usar no campo jogando um pouquinho mais adiantada, né? Com mais liberdade, né? Pois é, o futsal ele te exige muito a mobilidade, o passe rápido, o pensamento rápido, o drible curto. Não sou tão habilidosa, confesso, mas isso desse pensamento rápido, que falta muito no nosso time fluminense hoje, esse toque rápido, a tabela, enfim. Isso é muito exigido no futsal, então é legal levar esses fundamentos para o campo, porque sempre ajudam muito. Mas, enfim, só reiterando, né, como eu falei, jogar futebol e ser mulher é um ato de resistência. Então, desde cedo, ouvi muito
Já me perguntaram se eu queria ser menina, já me perguntaram se eu era menino ou menina. Já me questionaram minha orientação sexual inúmeras vezes, porque uma mulher não pode jogar bola e não seguir os padrões femininos, né? Daquela coisa de a unha feita, não sei o quê, a roupa e tudo mais, aquela coisa feminina, aquele padrão feminino. Estereótipo feminino, né? Exatamente. E aí questionam se você fica com mulher ou com homem. O que isso interessa? O que isso tem a ver com eu jogar bola ou não jogar bola, sabe? É uma coisa muito absurda. Então, assim, Haja eu não sei paciência, né? assim, eu não sei como é que eu não cresci uma criança, eu não sei como é que eu não cresci traumatizada, eu falo mesmo. Não sei, porque o que eu já ouvi, hoje eu olho para trás e fico, gente, era por ter sido muito insegura, muito problemática, mas, assim, acho que meus pais sempre me deram muito suporte nesse sentido, sempre me apoiaram muito. Já foi pior, né? Já foi pior. Como você disse, na década de 90, quando começou, teve que entrar com o pé na porta, já foi pior. Uma menina jogar futebol era visto com estranheza, como na arquibancada também, na década de 60. Não era coisa de mulher, né? É Não muito era violento. não era coisa de mulher. Felizmente, isso tem mudado. Talvez você ser zagueira te ajude, porque como ensinou o Jorge Benjor, para ser um bom zagueiro não pode ser muito sentimental. Então tem que ser mais peitando as situações mesmo, né? Olha só, falando do futebol feminino em campo, vamos para o masculino. Como é que está nosso clube? O que você está achando desse time? Será que em 2021 a gente não vai lutar contra o rebaixamento? Vamos ter ao menos essa graça de passar o Réveillon, porque o campeonato só acaba no que vem, né? Vamos ter essa graça de passar o Réveillon com tranquilidade? Como é que você está vendo? Olha, assim, o futebol que o Fluminense... Vamos por parte, né? O futebol que o Fluminense apresenta hoje é horrível. É horrível, mas, assim, vem apresentando, vem dando resultado se a gente for olhar em termos objetivos de pontuação no brasileiro. Estamos em sexto, estamos, se eu não me engano, hoje a 7 pontos do primeiro colocado do Z4. Então, assim, em termos objetivos, né, tá funcionando mais ou menos porque a gente foi eliminado de forma patética da Sul-Americana e da Copa do Brasil por times, no caso do La Calheira, menor e inferior, e no caso do Atlético só menor, porque não foi inferior, o futebol que jogaram muito melhor do que o nosso, mereceram a classificação, né, foi um baile aquele jogo, jogo de ida foi horrível, jogo de volta foi pior ainda. Então, assim, avaliando objetivamente no Brasileirão, tá funcionando. Antes, não. Antes foi assim, essas eliminações indesculpáveis, vamos dizer assim. Eu acho que para a gente brigar para não cair agora, tem que acontecer uma catástrofe, né? É uma catástrofe. A gente está com 21 pontos brigando lá em cima. A gente pega agora o Atlético Mineiro, pega o Ceará e agora, acho que Bahia, não me lembro Próximo agora. Próximo é o Bahia. É o Bahia, o Atlético e o Ceará. É isso. Então, assim, desses 9 pontos, o Bahia vem embalado de uma vitória do Vasco, o Atlético Mineiro, né, é um bom time, mas que perdeu o Botafogo, então também não é invencível. Esse campeonato está nivelado por baixo, a gente já sabe, não tem... vamos dizer que o favoritismo já não é mais tão absoluto assim, tem favorito porque sempre vai ter algum favorito, mas não são invencíveis. Né? Então, assim, o Atlético dá para vencer. Uma derrota eu entenderia, contra o Bahia e contra o Ceará, uma vitória, um empate, pelo menos, porque são times que também não estão grandes coisas, né? Então, assim, não gosto de criar muita expectativa, porque o Fluminense faz questão de jogar na nossa cara, aquela expectativa que otária. Bem feito, vai ficar irritada no final do ano. Mas eu acho improvável que a gente lute para não cair. Acho que tem times muito piores do que o nosso, que estão querendo muito mais brigar ali embaixo. O nível está muito baixo, né? O próprio Botafogo estava agora 9 jogos sem vencer, o Vasco acabou de demitir o técnico. O Odair, por pior que eu acho que ele seja, né, eu acho que ele é limitado, eu acho que ele é fraco, eu acho que ele não é criativo, eu acho que ele escala mal, que ele mexe mal. Acho que ele é muito preso a algumas convicções dele, né? Esse 4-3-3, que tem que ser sempre um 4-3-3, não importa o que ele tem à disposição, né? Tendo ou não um camisa 9, por exemplo. Enfim, são variações que podem acontecer de formação e eu acho que ele não usa isso. Mas, de certa forma, assim, dá uma estabilidade a gente manter o trabalho com esse técnico.
Eu acho que esse ano ele não cai mais. Nessa temporada ele não cai mais, só se acontecer uma catástrofe, né? Porque se ele não caiu nas eliminações, não vai agora. Eu queria te perguntar sobre isso, Sharon. Do meu ponto de vista, time que tem direção de futebol competente, comissão técnica competente, dificilmente cai. Qual é a tua avaliação da nossa comissão técnica e da nossa direção do futebol? Você avalia de que forma? Então, eu acho o seguinte, a gestão ela é separada em duas frentes que eu acho que não deveriam ser feitas dessa forma, né? Então, o pessoal costuma elogiar muito o Mário de forma administrativa, em questão de pagamento de salário, e organização, enfim. Mas o futebol deixa muito a desejar. Porque eu acho que não pode ser, que são indissociáveis. Porque o futebol é o que te dá receita. E se é o que te dá receita, você não pode abrir mão disso, né? Você pode investir um pouco menos, porque o seu orçamento é menor, mas você não pode achar que isso é uma despesa, isso é um investimento. Não é despesa, é investimento, porque é o que vai te dar retorno. É que vai trazer patrocínio, é que vai trazer premiação de classificação, de posicionamento, de tudo isso, até de venda de jogador, porque é um time, né, na situação frágil que o Fluminense negocia de forma, né, da forma que a gente vende jogador muito promissor a preço de banana, vende aí por uma bala Juquinha 7 Belo, fica por isso mesmo, né? O próprio Marcelo Pitaluga, que é um goleiro fantástico, tenho certeza que ele vai ter um futuro brilhante, foi vendido aí por quase nada. Enquanto a gente vê o rival vendendo por muitos jogadores que não são isso tudo, né? Então, assim, eu acho que a gestão, ela peca muito em alguns fatores, eu vou um pouco além do futebol, acho que transparência falta muito, existe uma crise de confiança entre a torcida e a direção do Fluminense, isso já não é de hoje, isso vem de muitos anos, é uma herança aí desde os anos lá de trás. Mas, assim, olhando para o futebol, eu vejo que não tem planejamento, por alguns fatores. Primeiro, assim, olhando para o passado recente, né? O contrato do Ganso de 5 anos, eu acho que tudo bem, foi uma aposta, né? Acharam que o Ganso podia voltar a jogar em bom nível, em alto nível. Eu acho que o Ganso é um jogador diferenciado, não à toa, estou aqui com o copo dele, sou muito fã. Acho que ele tem um futebol incrível, ele é diferenciado, ele tem uma qualidade de passe muito boa, visão de jogo, enfim. Mas você coloca um contrato de 5 anos para um jogador como o Ganso, né? Você tem que estar ciente que nos próximos 5 anos você vai montar um time para o Ganso jogar. Porque ele é sua camisa 10, ele é seu salário mais alto, e são 5 anos de contrato. Se você quer que ele valorize, para vender ele, que eu acho que era essa a proposta, se você não colocar ele para jogar, ele não vai valorizar. É que nem com o Marcos Paulo, né? Que entra todo jogo e insiste, não dá em nada, mas tem que valorizar ele para poder vender para a Europa. Então, esse é um ponto, a questão do Ganso me incomoda muito. Eu acho que ele merece mais oportunidade nesse time, com certeza. Não sempre depende do jogo, e não é para entrar aos 40 do segundo tempo, porque ele não vai render nada, não dá nem tempo. Questão de contratação e renovações muito questionáveis, a gente vê Paulo Diego, Matheus Alessandro, Felipe Cardoso, Caio Paulista, essas contratações meio absurdas, Egídio, Henrique, que veio, foi embora, Hudson, enfim. E a questão do treinador. Não pode falar mal do Egídio, não, que ele é afiliado do Cezinha. Gosto muito do Egídio, carismático. Ele me emprestou um dinheiro uma vez quando eu estava precisando. Ai, meu Deus. Mas e ele é um treinador, né? Um time que tinha um técnico como o Diniz, sem entrar no mérito dele ser bom ou ele ser ruim. Eu acho ele um bom técnico, acho que ele tem muito potencial, acho que ele tem que ser um pouco menos teimoso, mas acho ele um bom técnico. Ele imprimia um estilo de jogo no time do Fluminense, dava gosto de ver, a gente jogava muito bem, apesar de não ganhar. E aí você demite, né? Você tem uma troca de gestão, e aí você demite o técnico, de uma gestão que o Celso já chegou pedindo a cabeça do Diniz. E o Diniz é demitido numa semana de decisão da Sul-Americana contra o Corinthians, foi numa segunda, terça-feira, o jogo era na quinta. Você não faz isso numa semana de decisão, como é que fica o clima no vestiário? E você traz o técnico que é o Oswaldo de Oliveira, que, assim, não tem nada a ver com o estilo de jogo do Diniz, nada a ver, e além de ser um técnico horrível que estava ali só para te botar alguém, aí você demite ele e coloca o Marcão para acabar o campeonato, sabe? Não tem planejamento.
E aí isso gera o quê? Mais despesa, porque você tem que pagar a rescisão dos treinadores, né? Então, e aí, enfim, eu acho que nesse sentido, eu elogio o Mário e a comissão de futebol do Fluminense, porque eu acho nobre você insistir num trabalho, você acreditar nesse trabalho e dar tempo para ele se desenvolver. Eu acho que a paciência com o Odair já acabou, o meu limite já passou muito, mas eu, né, acho nobre essa mentalidade que foge do padrão brasileiro do resultadismo, né, que foi o caso do Ramon, agora demitido pelo Vasco. Ele começou um campeonato com um elenco fraco, que superou as expectativas de resultado, e aí começou a jogar pior, começou a perder. Começou a cair na real. Exatamente. E aí o pessoal ficou frustrado e foi demitido. Entendeu? Então, acho que nesse sentido, manter o Odair cria essa estabilidade, né? E aí, quem sabe, para um ano que vem, né? Eu espero que ele não se mantenha, porque eu não consigo ver como é que o Odair vai jogar uma Libertadores, uma pré-Libertadores. Não consigo ver isso acontecer. Ao mesmo tempo, acho que se fosse para demitir ele, tem que ser agora, para um técnico novo assumir desde agora, conseguir trabalhar, para já no ano que vem já estar com um trabalho consolidado, um estilo de jogo entre os jogadores já está impresso e já terem incorporado isso, para começar uma temporada com tranquilidade. Não é aquela coisa de tem que testar o elenco, jogador, posicionamento, formação, enfim, tudo isso. Então, assim, resumindo, eu acho que o nosso futebol hoje é muito abaixo do que o Fluminense tem que aspirar, pela sua história, pelos seus títulos, pela sua grandeza. Mas acho que para o que temos hoje é a nossa realidade. É a realidade, infelizmente. Cheron, O problema a gente está entrando... técnico ou / jogador, Cheron, se você concordar comigo, é que sempre pode piorar, né? Com certeza. 99 no está nosso aí. caso, Cruzeiro, então, com esse elenco, é quase certo. Está aí para mostrar isso. O Cruzeiro está aí para mostrar que sempre pode piorar. Então, assim... Cheron, a gente está entrando na reta final aqui. Eu queria te pedir para você falar sobre a sua monografia. Vários jornalistas e, sobretudo, os comentaristas globais costumam defender a tese de que futebol e sociedade não tem nada a ver. Futebol é um universo à parte, não se mistura com política, com cultura. E a sua tese exatamente, sua monografia exatamente na contramão, né? Você fala do futebol na luta por direitos fundamentais, e aí você escolhe pontualmente a democracia, a questão do preconceito, a igualdade, o meio ambiente. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. Então, começando pelo começo, eu tive muita dificuldade de escolher o meu tema de monografia, porque quando eu cheguei no período da faculdade, eu olhei para trás e falei, legal, eu não gosto muito de direito, o que eu vou falar? Não vou falar sobre processo civil, não vou falar sobre lei propriamente dita e conceitos. Então, assim, eu fiquei um pouco perdida. Falei, como é que eu posso colocar futebol nessa história? Né? E o futebol, para mim, ele tem uma função social que é muito importante, sobretudo no Brasil. Né? O futebol é um agente indissociável da nossa cultura, da nossa identidade como brasileiro. Né? Você gostando ou não de futebol, você sabe o que está acontecendo no futebol minimamente. Você sabe que hoje a seleção joga, você sabe quem foi campeão disso, daquilo, enfim. E diferente do que muita gente acha, que futebol é pão e circo, futebol não é. Já foi. Em alguns momentos ele foi usado, por exemplo, na Copa de 70, aqui no Brasil, 78 na Argentina. Ele foi usado como instrumento político, mas ele para o mal, né, vamos dizer assim, mas ele nem sempre é dessa forma. E eu acho que existe muito um preconceito por conta disso, dessa alienação, de achar que o futebol ele aliena, que ele não tem que se misturar com política, com a sociedade. E eu discordo fortemente. Eu acho que o futebol, pelo alcance que ele tem, hoje, né, o futebol é o esporte mais democrático do mundo, o esporte mais praticado. No início, quando ele chegou, ele era o esporte da elite branca, rica, né, e aí ele foi se disseminando, foi se difundindo, até que hoje a gente tem um esporte democrático que é jogado em qualquer lugar. Você pode pegar uma ruazinha vazia, você bota 2 chinelos e pega qualquer coisa que serve de bola. Então, assim, e aí o meu objetivo era mostrar que o futebol não é só esse entretenimento, não é só esse negócio que gera gera milhões de reais e contratos milionários, enfim, que ele pode ser usado como um agente cultural positivamente, né? Não só usado, como ele próprio é um agente, né? Então, por exemplo,
usando né, um exemplo de uso do futebol é na Copa de 70, em que a ditadura militar usou a conquista da Copa para exaltar o nacionalismo brasileiro e fazer aquela propaganda interna e externamente do sucesso do regime, né, e tudo isso. E aí eu coloco o futebol como ferramenta quando, por exemplo, jogadores, técnicos, clubes usam desse espaço para ampliar a voz por luta por direitos, que foi também o caso durante a ditadura militar, que foi o caso da democracia corintiana, com Sócrates, com Casagrande, com Vladimir, Reinaldo também do Atlético, era do Atlético Mineiro, o PC Caju, enfim, você tem inúmeros atores aí que contribuíram muito para isso. Né? O papel do Sócrates na luta pela direta já foi incrível. Né? E também eu gosto muito de falar do uso do estádio como lugar de manifestação. Então, até separei aqui dois casos que na final do Brasileirão de 84 contra o Vasco, né, ali nas vésperas da redemocratização de fato, antes do jogo, teve um canto de 1, 2, 3, 4, 5 mil querendo escolher o presidente do Brasil. E você ouvir isso entoado num Maracanã cheio, né, com uma torcida, eu fico arrepiado só de pensar. Né? Também numa Taça Guanabara contra o Flamengo, que são até um caso interessante também nesse ano que às vésperas das eleições, o Maluf era o candidato da ditadura, né? E aí o Maluf, no ano anterior, ele tinha infartado. Estou aqui contando alguns casos para poder ilustrar para o pessoal entender também, porque se eu ficar só na tese do direito, né, acho que fica até um pouco chato. Então, o Maluf, ele infartou, e quem cuidou dele foi Nazareno Tavares. Né? O Maluf era tricolor e colocou o Nazareno para trabalhar no Fluminense. Então, o Nazareno ele acabou sendo quase que um porta-voz do Maluf, né? O preteiro do Maluf, assim. E quando o Fluminense foi campeão brasileiro, foram para Brasília visitar o Figueiredo, na época era o presidente, e como já estava em Brasília, o Nazareno falou o quê? Vamos visitar o Maluf também. Aí foram alguns jogadores lá, né? E aí fica aquela impressão de que o Fluminense apoiava a candidatura dele. Então, nesse Fla-Flu da final da Taça Guanabara, não lembro agora se era a final, mas enfim, a torcida do Flamengo levou uma faixa, né, o Fla não Malufa, e a torcida do Fluminense também apoiou essa campanha, esse movimento, né, que era Maluf não, Tanqueira da Solução. Então, acho incrível, né, e esse apoio pela direta já, pelo candidato pela democracia, né, isso tudo é muito maneiro. Inclusive também das diretas já, Cheron, havia bandeiras das torcidas organizadas de diferentes clubes do Rio. E sim. Não só no Rio, mas aqui no Rio, todas as torcidas organizadas, ou quase, ou bastante, várias torcidas organizadas, apoiaram a campanha das diretas já, inclusive indo aos comícios. E é muito interessante isso. Muitas delas surgiram, né, nesse período, né, da ditadura militar também. Então, é muito legal ver como o futebol pode ser uma ferramenta, ele pode ser um agente de transformação, né? No caso do racismo, a gente teve alguns jogadores, né, que atuaram de forma mais incisiva, né? Mas, assim, era um esporte que era praticado pela elite branca, e isso não era só dentro de campo, fora de campo também, até falo disso, porque o futebol, ele transmitia muito a questão, além do preconceito racial, afinal, no início do século, no Brasil, no século passado, né, no caso, o Brasil era recém-abolido da escravidão, uma recém-república, né, e uma constituição recentíssima. Então, assim, a mentalidade não era progressista, era muito conservadora, era muito racista ainda, e até porque, bom, né, de todas as leis, né, desde no século XIX, de todas as medidas, as leis surgiram para acabar com o tráfico negreiro, nenhuma delas pensou em inserir os negros na população, nem dando emprego, muito menos educação. Então, era uma mentalidade muito conservadora ainda. E o futebol, obviamente, incorporou isso, naturalmente, porque era a realidade. Então, a gente vê o desenvolvimento do futebol, né, transmitia muito também da luta de classe, transmitia também muito do elitismo. Né? Você tinha, como existia no Maracanã, você tinha geral e você tinha arquibancada. Na geral ficava o pessoal pobre e os pretos, e na arquibancada ficavam os ricos e os brancos.
E aí você tinha essa segregação muito evidente. E além de tudo, em campo, né, era uma forma de, né, enfim, dos brancos reafirmarem a sua superioridade, porque o futebol era jogado com o pé e com a cabeça. Então, se os brancos estão ganhando, eles são melhores, fisicamente, intelectualmente. Né? Teve muito isso. E aí, enfim, todo o movimento dentro do futebol, o Frederic, por exemplo, foi o primeiro craque da seleção, um dos grandes ídolos também, que era negro, Pelé, que é o maior da história, que é negro. Mas então, o assim, Frederich, para jogar, ele ficava no vestiário esticando o cabelo. Muitas vezes ele era o último jogador de São Paulo a entrar em campo, porque ele ainda estava acabando de esticar o cabelo para jogar entre os brancos, sendo o astro que era, o craque que era. E até assim, quando a gente vê jogadores que aderiram ao Black Power, né, como o caso do Paulo César Caju, é uma coisa incrível, né? E ele não foi só... Ele não só aderiu ao cabelo do Black Power porque, meu cabelo é assim mesmo. Não, ele teve uma influência nos Panteras Negras. Isso é muito maneiro. Né? Ele teve uma referência cultural, política, extremamente expressiva na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, não é qualquer coisa, não é só meu cabelo, é uma identidade, é uma afirmação, é um ato de resistência, né? E a gente vê que no início dos primórdios do futebol não acontecia, era isso de esticar o cabelo. Existe o mito do pó de arroz, que a gente sabe que não é bem assim, mas eu acho que, de certa forma, ilustra, é bom porque ilustra, né? Não foi assim, mas ilustra um pouco dessa coisa do negro querer também ser branco para poder se inserir, né? Ou querer ser menos negro para poder se inserir numa sociedade. Né? E eu acho que isso é muito interessante. E, enfim, estou aqui falando dessa. Então, gente, se deixar eu falar... Não, olha só, realmente... Tem páginas. Já estamos nos acréscimos, mas eu queria te dizer que o primeiro brasileiro que eu li ter uma abordagem do futebol do jeito que você está fazendo, quer dizer, dando um contexto para o futebol, não como se fosse uma coisa flutuando no espaço, era um tricolor ilustre, chamado Coelho Neto. Coelho Neto deu uma função, deu uma compreensão para a prática de esporte em geral. Futebol era o mais popular, mas os filhos dele todos foram esportistas do clube. Né? O Coelho Neto via o futebol como um instrumento de aperfeiçoamento da sociedade, de aperfeiçoamento individual, não só pela parte física, mas pela questão da competição, pelo espírito de grupo, espírito coletivo. Que eu tenha lido foi o primeiro. Então, você está numa linhagem ilustre aí de tricolores que se preocupam em correlacionar o futebol com temas importantes da sociedade. Eu acho incrível como alguém pode ir para a televisão e ter a cara de pau de dizer que futebol não se mistura com nada mais. Ele nem precisa se misturar, ele já vem misturado, ele já é pronto misturado. Né? Até porque, assim, tudo que a gente faz, tudo uma ação ou uma omissão, são atos políticos. E com o atleta não é diferente, com o jogador não é diferente. Existe um tabu muito grande no futebol ainda de você se manifestar. O Julião, eu apoio muito a permanência dele no Fluminense, porque o Julião, ele é um caso totalmente fora da curva, de uma pessoa que enfim, além dele ler Nietzsche, um jogador de futebol, uma coisa que a gente não imagina acontecer, né? Ele tem essa coisa da desconstrução e eu acho que ele tem muito a agregar para o nosso elenco. A gente vê que o nosso elenco, a própria declaração do Nino há pouco tempo, do Setembro Amarelo, muito consciente, não sei se é porque por ele ter passado por alguma coisa, não sei, do histórico dele, mas a gente vê que são jogadores muito conscientes, né, de forma geral. São jogadores que, quando o Fluminense se posiciona contra a volta do futebol, você tem um time que aceita, que concorda e que aceita também reduzir salários, não preocupados com o dinheiro deles. Estão preocupados com a saúde das pessoas, eles entendem que não era momento, né? E eu acho isso muito maneiro, porque eles poderiam muito bem falar, não, eu quero jogar, eu quero receber, se a gente não joga, eu não estou recebendo, né? E eu quero jogar, porque eu tenho condição de, se der algum problema... Contrato. Pois é. A gente percebe, né, Chiron, uma maior organização dos jogadores de futebol, a gente percebeu isso agora na pandemia, durante a pandemia. E você fez referência, começou lá atrás, com o Paulo César Caju enfrentando a direção do Botafogo para usar o cabelo do jeito que ele queria usar. Afonsinho antes, né? Afonsinho de barba. O Paulo César, além Reinaldo também, como...
final, por conta do gesto dele dos Panteras Negras na comemoração do gol. O Paulo César, além do cabelo, ele teve que enfrentar para ir treinar de bermuda, porque também não era permitido. Enfim, isso tem um processo e hoje a gente percebe uma organização melhor dos nossos atletas. E o futebol, como você chamou a atenção, tem um outro fator que é a torcida. E a torcida sempre disse não. A torcida sempre teve esse papel de transgredir, de resistir àquilo que era determinado, aquilo que era uma orientação geral de organização da torcida. A gente hoje tem nas arenas, como você fez referência, o embranquecimento da torcida. A gente não tem mais... Ficou caro, né? A gente tem uma classe média que não é torcida, é uma classe média que é espectador. Mas, ainda assim, a torcida diz não, a torcida transgride, a torcida não aceita o que lhe é imposto. Esse embranquecimento, vou até um pouco além do estádio, a gente hoje, com essa nova lei do mandante, está vendo aí agora, para você assistir todos os campeonatos do seu time, você tem que comprar uma série de pacotes. Não é só, eu tenho a Globo, eu tenho Premier, eu tenho Sport TV. Não, agora você tem que comprar uma série de outros pacotes também, o que encarece muito, né, o consumo do futebol. Só voltando aqui no Reinaldo, porque eu lembrei agora de uma ação dele na Copa de 78, que ele comemorava os gols fazendo o punho cerrado, em referência às Panteras Negras e tudo mais. E nessa Copa de 78, eles falaram para ele não comemorar o gol assim, porque pegaria mal, enfim, tudo isso na Argentina, em 78, ainda era também a ditadura. Então, assim, pegaria mal, não era bem visto. E aí, o primeiro jogo, acho que foi contra a Suécia, ou contra a Noruega, agora não lembro, ele foi lá, fez o gol e fez o punho cerrado. Então, acho que isso é um tapa na cara. Foi barrado no jogo seguinte. Exatamente, depois não entrou mais, jogou Capitão Cláudio Coutinho era o técnico, o que você acha? O que poderia acontecer? Sharon, olha, eu achei que a nossa conversa ia ser boa. Aliás, tinha certeza que ia ser boa, mas me enganei. Maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigado. Acho que dá para a gente ficar aqui o resto da noite conversando. Você tem muito conteúdo, tem uma abordagem pessoal dos assuntos, muito legal mesmo. Quando você tiver paciência de novo, fala para a gente que a gente te chama aqui outra vez. Muito bom conversar contigo. E, Cezinha, para a gente, a tranquilidade de ver a qualidade que vem vindo na torcida, né? É verdade, é verdade. Sharon, foi ótimo estar contigo. Você volta sempre que tiver disponibilidade, que puder, porque esse papo foi muito, muito legal, muito bacana, ajudou bastante a quem estiver nos ouvindo a entender um pouquinho mais de futebol. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição, adoro falar sobre futebol, acho que tem muito que ser falado, tem muito que ser discutido, não só o futebol em si, mas todo o ambiente do futebol, tudo que cerca o jogo, né? Então, assim, fico super feliz, estou sempre à disposição para conversar com vocês, só marcar, só chamar, estamos aí. Maravilha, maravilha. Saudações tricolores. Saudações tricolores.